Alô, amigos, estamos começando pela TV Japi, Revista ao Vivo. E hoje, olha, nós vamos discutir aqui os destinos da cidade, que a cidade aí tem novos ares políticos, mas esse amigo aqui, que é amigo de longa data, está voltando pela terceira vez. Segunda! Eu achava que era a terceira já. Segunda vez a Câmara Municipal, meu amigo Gerson Sartori. E aí, Gerson, tudo bom? Prazer enorme estar aqui. Desejar aqui uma boa noite e um bom programa para todos nós. E o Gerson tem história na TV Japi, porque o Gerson, vou até contar um pouquinho da história. A TV Japi, quando lá estava na mão de umas pessoas aí que não eram da cidade e tal, tudo mais, eu fui eleito presidente e o Gerson vice. E o Gerson antes foi eleito presidente, ficou um tempo presidente da TV Japi, depois eu fui eleito presidente, o Gerson vice, e aí nós conseguimos trazer a TV Japi de novo para a cidade de Jundiaí. Sem esquecer o bom trabalho na época também, que ajudou muito na construção, do César Tayar. Que era a pessoa que articulou, veio conversar com a gente para dar início a esse processo. Exatamente. Foi aí a fundação da TV Japi, foi quando entrou de verdade no ar. Isso, e enalteceu o trabalho que o César Tayar fez junto. Aliás, justiça seja feita, né? Da minha parte sempre faço, com a maior tranquilidade. Eu também, né? E olha, e aí começou com o César Tayar e depois ele conversou com a gente, aí nós conseguimos retomar a TV Japi. O Gerson foi primeiro presidente, depois eu fui segundo e o Gerson vice, e aí estamos aí até hoje aí tocando a TV Japi. Gerson, conta aí, como é que foi de campanha, como é que... Bom, acredito que foi muito positivo a campanha, nós fizemos um bom trabalho, consegui novamente voltar à Câmara. Eu tinha sido vereador de 2005 a 2008 e agora tive a oportunidade de ser eleito. E dessa vez feliz porque nós elegemos o prefeito, né? Então você é um vereador de situação. Na outra era um vereador de oposição. E agora você é um vereador de situação, que me agrada muito, até porque nós trabalhamos muito esse projeto e hoje a gente tem aí o Pedro Bigardi, que foi eleito prefeito, junto com o Durval Orlato, que é do PT, vice-prefeito da cidade de Jundiaí. E nós fizemos 4 vereadores, 3 do PT, 1 do PCdoB, eu, Marilena, que agora vai ser secretária de... Assistência Social, o Paulo Malerba, o presidente do partido, e o Rafael Purgato, o professor Rafael Purgato, que é do PCdoB. Então isso nos dá uma alegria muito grande e a gente espera estar fazendo um grande trabalho, fazer uma composição boa na Câmara Municipal para dar sustentação ao governo do Pedro com o Durval, que eu tenho convicção que será o melhor governo da história de Jundiaí. Olha, eu tenho visto, inclusive, algumas manifestações, vi manifestação no jornal do Zeca Pires, vi manifestação do Paulo Malerba, vi sua, no sentido de que agora será uma governança, vamos dizer assim, uma administração voltada também junto com a população, né? Não vai ser mais aquela administração de gabinete fechada, mas com a participação popular, dos conselhos, né? de maneira geral, vamos dizer assim, com a população. O que você acha disso? Acredito que isso é a única maneira de governar hoje. Então, ou você vai de encontro com a comunidade, ou você vira um governo burro. Porque o governo que se tranca em gabinete, ele não sabe o que está acontecendo. Ele fica com uma falsa imagem. O prefeito fica trancado no gabinete, o secretário que fica trancado no gabinete, ele perdeu o contato e a relação com a população. Então é muito importante, até o Lula frisou quando ele veio aqui em Jundiaí agora na campanha do segundo turno. Pedro, regaça a camisa e vai para os bairros, vai para a periferia, vai para as comunidades, vai para as entidades, para os conselhos, escuta, enfrenta o problema, porque não adianta a hora que você tem um problema você ir lá para o gabinete e se trancar, porque aí complica. Você tem que ir discutir o problema com a comunidade, que aí com certeza a chance de erro é muito menor e vai estar avançando para fazer um grande governo. E mesmo porque, Gerson, o desafio é muito grande, né? Hoje nós temos, é uma cidade maravilhosa, uma cidade rica, uma cidade que está aí hoje considerada no Brasil uma das melhores cidades que nós temos, só que também, em função disso também, os problemas crescem, não é isso? Não tem Porque nós acabamos tendo, hoje, vamos falar que nós estamos uma cidade hoje 400 mil habitantes, mais ou menos, né? Só que, com o crescimento, ela vai começar a trazer problemas de cidade grande também, de cidade de médio porte para grande. Já temos, né? A gente tem problema de segurança, lógico, tem problema na área de saúde, vê o nosso trânsito.
Até outro dia você vinha do Caxambu, na Vila Ares, em 10 minutos. Agora você tem que sair com 1 hora de antecedência, porque senão você não chega. Então tem algumas questões de infraestrutura, lógico que a cidade cresce, mas faltou, na minha opinião, faltou um pouco de planejamento para a infraestrutura crescer junto. E aí nós estamos numa situação meio que sufocado. O trânsito é problema em todo lugar? É problema em vários locais. Mas em Jundiaí, com o orçamento que tem, se tivesse tido um pouco mais de planejamento, com certeza a gente estaria numa situação melhor. E hoje a gente vê aí que faltou algumas obras viárias importantes, aquele viaduto da Ponte São João, que a gente sempre fala, que começaram lá 30 anos atrás, 25 anos atrás e não deram sequência. Eu discuti isso num programa com você aí começou esse viaduto, que muda projeto, a questão da União dos Ferroviários até Várzea Paulista, a Avenida Jundiaí, que está estrangulada, aí você vê uma cidade desse porte, faz uma rodoviária do lado da Anhanguera e esquece que tinha que ter alça de acesso. Então a gente sabe que não esqueceram, mas tinha que ter conseguido. Quer dizer, não dá para ser dessa forma. Você faz a rodoviária ao lado da Anhanguera, que é para o ônibus intermunicipal não entrar na cidade. Só que aí não tem a alça, quer dizer, ele entra e sai de novo pela cidade, quer dizer, continua tudo da mesma maneira. Você sabe que uma vez, eu me lembro que nós estávamos numa reunião, eu como presidente do conselho, você estava também, eu não lembro se você estava como vereador já nessa época ou você também já estava atuando, né, nesse sentido. E estava discutindo com o pessoal da Autoban e no fim quem ganhou foi o Treva da Bosch, você lembra disso? Exatamente. E a gente ficou brigando e nós não conseguimos o nosso trevo e Campinas conseguiu da Bosch. E por quê? Porque Campinas era PT. E batia muito mais no governador, discutia muito mais com força do que nós que éramos do mesmo partido. Aliás, nós perdemos muito aqui, na minha opinião, de pegar a força regional. Agora acredito que o aglomerado, tirando as vaidades, se é desse partido A, B ou C, juntar as cidades da aglomeração urbana aqui de Jundiaí, com certeza você tem muito mais força para discutir, tanto no governo estadual como no governo federal. E a gente sabe que tem muito recurso nos governos para estar buscando, muita parceria para estar sendo feito. Então precisa ter projeto. Precisa ter projeto. E nós agora que vamos estar assumindo, o governo do Pedro, que vai estar assumindo, tem que ter essa capacidade de fazer projeto. Porque você tendo projeto para apresentar no governo estadual e no governo federal, independente de partido político, você traz. A gente não pode estar sufocado em questões como essa de creche, que a gente sabe que tem possibilidade, segurança tem verba, as UPAs, dá para você em pouco tempo ter mais 3, 4 UPAs, que são mini hospitais nas regiões. Que é UPA? Fala aí. UPA é a unidade de pronto atendimento. É quase que um PA, um pronto atendimento, só que um pouco mais moderno, um pouco maior, já com ambulância, com médicos especializados. Então, muita coisa que acaba desembocando lá no São Vicente, você já resolve nas regiões. Quer dizer, já desafoga muito, ajuda muito. Você faz ali, quando eu era vereador, nós conseguimos fazer aquela comissão de inquérito dos prédios abandonados. Foi desapropriado ali a Cerâmica Califórnia. Então você deu onde que é? Ali na Ponte São João, vindo do Pacaembu, da Colônia, no meio do caminho ali, com a Ponte São João, na Antenor Soares Ganda. Então ela tem a saída para Antenor e tem a marginal do córrego da Colônia ali do lado. Você tem 2 saídas, dá para fazer um mini hospital lá, uma UPA de primeira qualidade, por um lado para sair ambulância, ainda dá para você ali, se quiser, pôr uma viatura da Guarda Municipal, você tem equipamento ali, tem espaço para isso e vai estar atendendo essa área de saúde. No entanto, o que foi feito aqui? Preferiu gastar dinheiro nesses terminais de ônibus para fazer baldeação, que é do tempo da Maria Fumaça, ao invés de fazer alguns equipamentos públicos descentralizados. Então essa é uma crítica que eu sempre fiz, faço com tranquilidade, e agora a gente está assumindo, quer dizer, podia estar esquecendo o que eu falei, como é costume. Porque vai ser cobrado, né? Não, mas a gente tem que estar lembrando sempre, porque tem que fazer esse tipo de inserção, esse tipo de obra, de equipamento público, vai ter que ser feito para a sociedade. E outra coisa, né? Eu acho que tem algumas áreas essenciais, que nem você está falando da saúde. A saúde é essencial porque o São Vicente, em que pese ele ser um dos melhores hospitais que existe, porque eu sempre vejo os médicos amigos dizendo o seguinte: se eu tiver um problema, me leva para o São Vicente.
O pessoal fala, mas depois vai para outro lugar. Mas é lógico que é bom. É lógico que é bom. Mas a gente vê muita gente aqui falando, mas. Bom, mas depois... Agora, fulano tem. Mas tá onde? Tá lá em São Paulo. Não, Ciro Libanês, né? Mas eu sei que São Vicente é bom. Profissionais excelentes. Excelente. Profissionais excelentes. Mas está com muita gente, muito excesso. Então a gente precisa dar um jeito, porque você tem que valorizar os profissionais e dar condição de trabalho para o profissional. Agora, com aquela pressão, aquela fila, aquele monte de gente, quer dizer, não tem médico, não tem enfermeiro, como que as pessoas não aguentam? Aí fica a pressão muito grande. Então precisa melhorar. A gente não pode só ficar no discurso que é um grande hospital, um bom hospital. A gente sabe que é um bom hospital, mas tem condição de ser muito melhor se você der uma maior condição de trabalho. Questão do trânsito que você falou. Outro dia eu estava, e eu fiz isso sem tentar cortar por perimetral. Eu estava lá de lá da Anhanguera, que eu fui no Anchieta. Eu estava no Anchieta. Aí eu peguei, eu falei, eu vou pegar o trevo e vou cortar e vim aqui para a TV e tal. Gerson, demorou. Já era. Vai ter que fazer. Esse nosso trevo da Avenida Jundiaí vai ter que conversar com o governador, vai ter que dar um jeito de nós termos um trevo decente. Concorda comigo? Não, nós não temos dúvida disso. A gente tem conversado muito antes, durante e agora após a campanha. Nós sabemos que tem muita coisa que tem que ser feita, não adianta. Se a gente daqui 4 anos vier aqui e falar, não deu, não teve. Isso não dá mais. Nós vamos ter que ir atrás, vamos ter que arrumar a parceria, vamos ter que buscar o recurso e vai ter que fazer. Porque se não fizer, nós vamos ser uma cidade boa, uma cidade que tem indústria, tem um comércio maravilhoso, terceiro setor que está crescendo muito, Sim. que corre o risco de virar uma cidade travada. Nós não podemos estar à beira disso, não podemos deixar acontecer isso. E para isso vai ter que buscar esses recursos, buscar parceria e fazer. Tem que fazer, não adianta. Não tem desculpa, né? Não dá, não tem. Nós sabemos que é difícil, sabemos citar todos os problemas que vão ter. Mas não adianta a gente vir dar desculpa, tem que fazer. Conta um pouquinho, como é que estão as discussões aí para a formação do secretariado, você que está participando, porque já está, acho que 90% já, por aí, já nomeado. Como que está essa discussão? Acredito que todo o processo, o principal foi o processo de construção do programa de governo. Mais de 2.000 pessoas, Douglas, participaram dos debates que nós tivemos da construção do plano de governo. Então, muito agora do que o Pedro está indicando como secretário, ele está tendo muita liberdade de estar escolhendo. Qual que era o compromisso? Pessoas da cidade de Jundiaí, pessoas que têm o trabalho na cidade de Jundiaí para estar ocupando, porque nós sempre falamos que aqui na cidade tem muita gente competente para estar fazendo parte do governo. Então isso era um dos compromissos. O outro é a questão técnica. E é lógico que tem também a questão técnica e política. Lógico que nós vamos nomear pessoas, o Pedro vai nomear pessoas mais próximas aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sempre defendemos na cidade. E é isso que ele vem fazendo. E até agora, na minha opinião, ele está montando um grande secretariado, um bom secretariado e com certeza vai estar fazendo esse trabalho. Então ele está nomeando com a maior tranquilidade, os partidos não estão interferindo. É lógico que a gente discute, debate, esse nome, e aí a partir desses nomes que vão surgindo, ele analisa o currículo, conversa com as pessoas, ele conhece todo mundo, porque ele é daqui, as pessoas são daqui. Então, na minha opinião, é um bom secretariado que vai fazer a diferença. São pessoas daqui com compromisso com a cidade de Jundiaí. E está bem diversificado, né? Pelo que eu senti, vocês estão atendendo as próprias coligações, porque vocês tiveram coligações depois no segundo turno, quer dizer, vocês saíram com os candidatos, que eu entrevistei todos, né? E foram entrevistas maravilhosas, porque puderam expor seus programas de governo. Quer dizer, eu não fiz debate, porque o debate, Gerson, é aquele negócio, eu te ataco, você me ataca. O que nós chegamos à conclusão? Eu queria ver o que o candidato tinha para falar. Né? Então ele teve 1 hora para falar. O Pedro abriu, né, a série de entrevistas, pôde falar, todo mundo pôde falar, o BA pôde falar, todos eles falaram, né? O Luiz Fernando falou, todos eles falaram. E mostrou o quê? Mostrou os compromissos. Não é? É isso. E agora, no segundo turno, quer dizer, mudou toda a configuração. Foi uma nova eleição, onde houve o quê? Aglutinação de
os candidatos de um lado e o candidato da situação do outro. E venceu o candidato da oposição com essas bases. E agora é hora de honrar esses compromissos, não é assim? Como um compromisso político. E venceu com uma larga margem. 140 mil votos. Ainda que não tenha tido compromisso nenhum de secretariado, de participação no governo, de nome, de pessoas, é lógico que nós queremos fortalecimento dos partidos políticos. Afinal de contas, é uma eleição também que envolve a política. E às vezes as pessoas ficam falando, isso, aquilo. Não tem nada disso. Ninguém condicionou nada, nenhuma secretaria, nenhuma diretoria para estar apoiando o Pedro no segundo turno. Mas é lógico que você tem que respeitar os partidos políticos também. E se eles apoiaram, você também tem que ver uma forma, desde que a pessoa tenha a condição de estar participando da administração, de estar contemplando os partidos políticos. Tem pessoas, o Cláudio apoiou o Pedro no segundo turno e virou secretário de saúde. O Cláudio foi vereador 2 ou 3 mandatos. O Cláudio foi vereador com ele. O Cláudio foi candidato a prefeito. O Cláudio foi candidato a deputado com mais de 20 mil votos. O Cláudio é médico. O Cláudio participa da vida política da cidade há muito tempo. Então, ele tem uma base política e uma base técnica para ser secretário. Então, ninguém está brincando de nomear secretariado ou de fazer qualquer coisa desse tipo. Então, nós temos muita seriedade e o Pedro está fazendo com muita tranquilidade essas nomeações e, como eu disse, tenho convicção que está sendo montado um grande secretariado e um grande governo, porque acima do nome das pessoas tem um projeto que foi definido junto com a sociedade e com todas as pessoas que quiseram participar da discussão do plano de governo. E é lógico que esse plano não está fechado, ele tem que ser aberto e tem que interagir. É dinâmico, não é? É dinâmico, tem que interagir durante os 4 anos de mandato com a comunidade. E com certeza aquilo que foi prometido vai ser cumprido. Nós temos que dar conta disso. Afinal de contas, faz 20 anos que a gente está lutando para ser governo na cidade de Jundiaí. Agora a gente não pode chegar lá e ficar sentado atrás de gabinete. Temos que fazer um grande governo para a cidade de Jundiaí. E outra coisa que tem que se compreender, e é necessário que a gente fale sobre isso, Gerson. As construções políticas, elas precisam dar sustentação à governabilidade, não é isso? Você fez parte de uma legislatura, mas você era oposição. Quanto que você pediu e quanto que você fez de requerimento e não foi atendido? Não é assim? Tem uma série de questões. Agora, precisa construir. O que você está fazendo também da sua parte na Câmara? Você não está construindo uma aliança? Porque não é assim que faz. O que as pessoas fazem? Não constroem alianças para poder ter governabilidade, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Não é assim que funciona? Aqui em qualquer lugar do mundo. A gente vive num sistema partidário. Na Câmara nós temos 10 partidos hoje. 10 partidos nessa próxima legislatura que vai começar. Nós fizemos 4 vereadores da base do Pedro e tem o Dr. Pacheco, que estava na coligação do Cláudio Miranda, e você tem os outros 14 vereadores que estavam em outra coligação. Agora você tem que começar a discutir, dentro, lógico, de uma base política, para você compor uma base de sustentação perfeito. O que é natural, o que é legítimo e que faz parte... E necessário. Quer dizer... Quem fala diferente disso, né? O povo quis mudança, vai, chuta daqui, chuta dali. O povo quis mudança. Demonstrou nas urnas quando elegeu o Pedro Bigardi com 140 mil votos. Só que, para a Câmara Municipal, o povo elegeu 4 vereadores do Pedro, 14 da coligação que apoiava o prefeito, até em função do número grande de partido que eles tinham, que é natural, e elegeu um que era apoiava o PMDB, do PSB, que é o Dr. Pacheco. Então, agora, dentro deste mapa, a gente tem que construir. E, com certeza, Pedro falou durante a campanha toda, né? Nós estamos num momento bom, com maturidade, com responsabilidade, para construir um grande governo e para construir uma boa base na Câmara também, que isso também é muito importante para nós. E é importante até salientar, Gerson, e precisa para as pessoas compreenderem, porque tem muita gente que nos assiste e não sabe dessa necessidade política de aliança, né? Acha que às vezes o prefeito fala assim, o meu projeto é esse, vota, e eu quero assim. Não é assim. Não é e não vai ser. E não vai ser. Até porque, né? Nós temos que valorizar. Né? Nós temos que valorizar a Câmara Municipal, é um dos poderes, e você tem que respeitar. Porque a votação e os vereadores que estão lá é o que o povo decidiu. Porque você vota, como eu disse, num sistema
de partidos, ninguém elegeu com o voto só dele. Você precisava de 10 mil votos, mais ou menos, para cada 10 mil votos que o partido fizesse, elegia um. Então, se o povo elegeu da forma como elegeu, esta composição que elegeu, ela tem que ser respeitada, porque isso faz parte da democracia. E não é do jeito que as pessoas acham. O prefeito ganhou, então ele bate o chicotinho e já está tudo na mão dele. Nem deve ser assim, e nós não vamos fazer dessa forma. Não, e nem pode, né, Gerson? Nem pode, nem deve. Agora vamos discutir política. E vamos discutir politicamente. Esse é o papel do vereador, esse é o papel de todos os vereadores que foram eleitos, esse é o papel do prefeito, do vice, do seu secretariado. Construir políticas que favoreçam a comunidade. Agora, não vai achar que porque o Pedro ganhou a eleição, a gente já ganhou a Câmara Municipal. Não, não é assim. Se a gente não souber fazer a conversa, não souber fazer a composição, você corre o risco de ter problemas seríssimos para governar. Então tem a forma, é esta forma que é feita a construção, é assim que é feita a política em todo lugar do mundo, é discutindo composição política. É assim no governo estadual, é assim no governo federal, e é assim onde tem governo com esse sistema político que nós temos no Brasil. De representação como nós temos através dos partidos políticos. E mais, do pluripartidarismo. Lógico, né? Você falar para mim que se eu concordo que tem 30 partidos, eu não concordo, mas isso, tem. Mas tem. O que eu falei, o que eu sempre pensei, tem que ter uma reforma política nesse país? Tem. Nós temos partido em excesso? Temos. Lógico. Nós temos partido que só existe em eleição? Sim. E que se vende. A maioria. E que se vende também para depois ter. Nós temos. Em São Paulo, você olhava assim e falava assim, nossa, quem foi esse cara candidato a prefeito? Tinha cara lá tinha pessoa lá que você nunca ouviu falar. Candidato a prefeito, né? 15, um monte de sei lá, um monte de gente. E que você sabia que não tinha a menor chance, né? Isso quem é? E o cara é candidato. Agora, tem que respeitar as alianças. Por quê? Porque o sistema político é assim. Eu acho que tem que mudar? Sim. Eu acho que uma hora tem que chegar, nós temos que evoluir nesse país para ter poucos partidos políticos, né? O sistema de voto distrital, quer dizer, você está lá no Caxambu, você é candidato para o Caxambu. Eu tenho dúvida disso. Por quê? Porque quantos bairros nós temos? Eu tô no Caxambu. Não, mas não por bairro, mas por setor. Região e por setor. Isso aí você pega classe social, sindicatos, médicos, professores. Aí você pega igreja. Mas é uma discussão, você concorda? Tem muita coisa para discutir. Agora, se você diminuir, como você diminui os partidos? Acabando com a coligação. Porque aí eu quero ver qual o partido que atinge 10 mil votos. Aí você vai ter 4, 5... Se não tiver coligação, vai ser pouco. Vai ser 4 ou 5 que vai atingir. Você não vai diminuir os partidos políticos. Sim. Aí a discussão já é outra. Porque a hora que você fala o voto distrital, você pode ter o cacique, aí você vai ter a representação por bairros ou por região, isso pode ser que você tenha. Mas você não vai ter representantes de segmento. Várias outras possibilidades você quebra. Então a gente tem que tomar um cuidado para fazer. Eu falo isso com tranquilidade porque eu acompanhei muito essa discussão de reforma política. Quando a gente fala da questão do financiamento de campanha, que deve ser público, a turma fala, mas o dinheiro público já faz. Então continua a turma aí pegando dinheiro de empreiteira, de coisa para fazer campanha, que é o que acontece no Brasil. Sim. É aí que dá o grande problema. Então, financiamento público, tudo isso. É só pegar, vai sair agora aí o financiamento da campanha dos prefeitos, de todo lugar, não só de Jundiaí, dos vereadores. Aí que é a hora da população dar uma analisada, para ver o que é que acontece. É por isso que a gente abre o olho. Eu tenho tranquilidade de falar esse tipo de coisa. As pessoas têm que acompanhar como é feito o financiamento das campanhas. E senão fica esse blá blá blá, joga daqui, joga de lá, e nunca faz. E por que nunca votam essa reforma política? Qual que é o interesse? Qual que é o interesse que está por trás, né, Douglas? Qual o interesse? Então é isso que tem que ser discutido. Porque enquanto não tiver reforma política, é só pegar as declarações de campanha dos candidatos. De todos. E aí as pessoas vão ver quem é que está falando sério e quem é que não está. É um grande desafio para ser feito. É interessante. Não, é uma visão interessante. E você fala isso bem abertamente. Estou gostando, Gerson. Eu falo. Verdade. E bem abertamente no sentido porque uma hora vai ter que ser discutido isso. Lógico. Ou as pessoas discutem e enfrentam o problema como tem que ser de frente, como tem que ser enfrentado, ou vai ficar enganando. Porque a maioria das pessoas, ela discute a política, fez isso, mas não discute o centro da questão. Faz a reforma política.
Se não dá para fazer tudo, que eu sei que é difícil convencer quem está lá no poder, em cima, em Brasília, a votar tudo, vota primeiro já o fim das coligações. A hora que votar, a questão do voto em lista, que falam que tanto que é contra, porque aí o partido que vai indicar, por exemplo, no PT, o PT ia indicar lá Gerson Sartori, Paulo Malherba, Marilena, Celso Arantes, sei lá quem, qual ia ser a lista. Isso. Aí você tem lá a lista. Se você votar no PT, você sabe que se o PT eleger 1 é o Gerson, se eleger 2 é o Gerson, é a Marilena, se eleger 3, e aí por diante, mas está claro. Aí falam que isso vai ser definido pelos partidos. Tudo bem, é pelos partidos mesmo, que é isso que acontece. Agora, hoje, o que acontece? Põe lá a chapa, Gerson, Chiquinho, João, Benedito, tá? Aí você vota no Chiquinho do bar, no Zé Maria da esquina. Você sabe o que me assustou João isso? E quem que elege depois? Sim. O cara que tem uma campanha um pouco maior, que o partido deu um pouco mais de estrutura. Sustentação. Um pouco mais. E aí a pessoa votou no cara que é vizinho, no irmão, no primo, e elegeu o outro. Sim. Isso é enganar. Sim. Só que as pessoas não aceitam que você faça discussão séria. Então, a discussão séria, o voto em lista seria importante. Com o voto em lista, a campanha é muito mais barata. Porque hoje você tem dentro de um partido um concorrendo contra o outro também. Mesmo você estando no mesmo partido, defendendo as mesmas ideias, a gente está disputando um com o outro para ver quem vai chegar. Vai eleger 2, 3, vamos ver quem chega primeiro, segundo, para a gente estar lá. Se está o voto em lista, você já sabe que o primeiro é esse, o segundo é esse, o segundo é esse. Cada partido vai gastar tanto pelo financiamento público, acabou. E não tem interferência de empreiteira, você não tem interferência de porque já tem quem é que está na lista. Não adianta você pôr mais dinheiro, menos dinheiro. Não vai alterar. Não vai alterar. A lista é aquela. E a população sabe que está votando no programa daquele partido. Então essa é a discussão que tem que ser feita. Podem até discordar, mas é aí que tem que discutir. O dia que discutir isso, voto em lista, financiamento público, fim das coligações, acabou 80% do problema de corrupção política no país. Eu também acho. 80%, lógico. Tem um problema ou outro que sempre vaza, tem aquela. Mas você diminuiu 80% do jeito que está hoje em dia, pelo amor de Deus. Mas o ideal é chegar, lógico, no 100%. O ideal é evitar a corrupção, né? Não vão as pessoas pensar que o que nós estamos falando. Mas com certeza você diminui drasticamente. Mas tem que ter a seriedade. E às vezes as próprias pessoas, as próprias entidades que fazem isso, às vezes também discutem e parece que não chega o problema. Você vê pessoas que são da área de ciências sociais, ciências políticas, não tem coragem de fazer o enfrentamento com essa discussão. Ele fica discutindo, como nós vamos fazer, Câmara, não sei o que tem. Pô, nós temos que estudar como que com 52% de mulheres na sociedade, nós tivemos voto, a Marilena fez o levantamento, parece que só 11% dos votos válidos foram para mulheres. E nós temos uma obrigação de ter candidato, né? De ter candidata. Tem até pela legislação. 30% são candidatas mulheres. E só 11%. E nós sabemos que temos várias mulheres. Um exemplo é a própria Marilena aqui em Jundiaí. Mas nós temos um exemplo da presidente da República. Sim. Que ainda que tenha quem não gosta, mas 80% da população aprova. Sim. Então, não, mas independente de aprovação ou não, é uma mulher que chegou ao poder. Uma mulher que chegou ao poder. Então, principal tem espaço. Agora, o que acontece que só 11%? Então, tem várias questões para o que é que está acontecendo, o que é que tem por trás de tudo isso, que tem que ser discutido e acaba ficando aí e não é. Não é discutido, não é feito um levantamento para ver como que acontece essas coisas. Olha, só para fazer um parênteses, que você citou um vereador eleito, e eu quero até enaltecer, porque eu me lembro que ele fez parte do Conselho de Segurança há vários anos, e eu sei do trabalho do Celso Arantes. O Celso é um batalhador. Celso, eu fiquei contentíssimo que você vai fazer parte. Né? Eu sou amigo do Celso aí há muitos anos. O Celso lá na Ponte São João, ele faz um trabalho de formiguinha. Ele né? não para, né? E bocudo, não para. Bocudo, hein? E bocudo, hein? E bocudo, e o Celso é bocudo. E o Celso lá no Conselho de Segurança fez um trabalho também excelente, não perdia uma reunião, estava sempre ali ativo, e a gente sempre brigando por segurança lá na Ponte São João. Celso, eu fiquei muito feliz, de verdade. O Celso é um grande companheiro de partido verdade. E companheiro de primeira hora nossa, então vai ser um prazer enorme estar trabalhando com ele lá na Câmara Municipal de Jundiaí. Legal. E olha, vamos falar do Poder Legislativo. O que você acha também que é possível fazer, porque eu sei das limitações do Poder Legislativo, né? Para que as pessoas possam entender, fala um pouquinho da competência do Poder Legislativo, porque as pessoas às vezes falam assim, né? Eu já ouvi muito, putz, por que não faz um monte de coisa? Porque não pode.
porque tem um monte de restrições. Não pode e não precisa, né? Isso, e me fala. Se cada vereador for fazer uma lei por mês, você muda todas as leis da cidade. Qual o principal papel do vereador, na minha opinião? É a fiscalização. Você tem que fiscalizar o poder público executivo. Essa é uma função importante. Na questão das leis, você não pode fazer nenhuma lei que envolva gasto do dinheiro público do executivo. Então você pode fazer indicação, mas você pode fazer a interlocução e criar espaço de debate junto com a comunidade, e aí sim, criar a mobilização para que o Poder Executivo apresente esse projeto. Então dá para avançar também nesse aspecto. E ser o grande canal da sociedade, tanto a organizada como os cidadãos comuns. Se você consegue dar vida para a Câmara Municipal, dali sai proposta. E pode vir muita proposta do próprio povo. Exatamente. Né? Você estimula a participação popular. Esse é o papel principal nosso, estimular a participação popular. Como eu disse, lá estão os votos. Lá estão os votos de todos os jundiaenses, na Câmara Municipal. Porque lá depois divide por cadeira, como eu falei, então lá... E tem a representação de toda a sociedade... 100% da sociedade está lá. Que votou. Porque está lá. Está lá. A hora que divide lá, a cada 10 mil votos está um vereador. Então, todo mundo que você votou está lá. Então, é isso que as pessoas têm que entender. E lá na Câmara dá para fazer isso. Por isso que eu falo da questão do voto em lista, né? As pessoas votaram, por exemplo, no Clodovil que já morreu, para deputado. E foi muito bem votado. Foi muito bem votado. No Tiririca, por exemplo. Quando o Clodovil faleceu, o Clodovil era uma pessoa que defendia aí, as causas de homossexuais, uma série de questões. O suplente do Clodovil, que entrou depois no lugar dele, era um ex-militar, um cara do exército, totalmente contra tudo que o Clodovil defendia. Então as pessoas votaram no Clodovil por uma causa. Ele morreu, o cara que veio na sequência... O suplente totalmente contrário. Se fosse voto em lista, possivelmente no partido dele não ia ser dessa forma. Então é esse tipo de coisa que as pessoas têm que enxergar. Ou vota no Tiririca e elege votou no Tiririca porque era contra isso, contra aquele outro, contra aquele outro. Mas ele trouxe o Valdemar, acho que no mesmo partido, Valdemar da Costa Neto. Exatamente. Votou no Tiririca porque era contra a corrupção do Valdemar da Costa Neto. E o Valdemar da Costa Neto foi eleito. No voto do Tiririca. No voto do Tiririca. Então é isso. É interessante porque... este debate que tem que ser feito em algum momento, tem que ser feito. As pessoas fogem dele, mas é esse o debate. E olha, e você sabe por que foge também, Gerson? Eu acredito, porque não tem pressão popular no próprio Congresso. Você concorda? Porque as pessoas ficam ausentes. Eu penso o seguinte, olha, eu sempre defendi o quê? Vamos supor, eu votei no Gerson. Eu e um monte de gente, votamos no Gerson. A nossa questão não pode depois largar o Gerson e falar, Gerson, votamos, você se vira. Vota em lista. Não, muito pelo contrário. O dia que votar em lista, votou no PT. Aí cobra o PT aqui, o PT lá, o PT lá. Votou no PSDB. Quem que é o PSDB? É o fulano. Então você pega o partido. E se aquele partido te decepciona, ele vai como um todo. Ora, hoje não. Todos decepcionam. Hoje você vota, todo mundo fala, não voto no partido, eu voto nas pessoas. Um monte de gente falou, eu voto na pessoa. Para mim, falou para o outro. Tudo bem, como eu disse, votou nas pessoas. Só que elegeu 4 da minha coligação, elegeu 3 da do outro, 2 da do outro, 2 da do outro. Normalmente não elegeu aquela pessoa que ela votou. Especificamente. Elegeu o partido. Na verdade, ela votou na pessoa, mas ela está elegendo o partido. É isso que ela tem que entender. Pela quantidade de voto que é necessário para poder fazer um vereador. Eu vou citar até um exemplo do... o Juca em 96. Isso, que eu ia falar. Ele foi o mais votado de Jundiaí. Acho que 3 mil, quase 4 mil votos, não foi? Na época era um absurdo de voto. Ele foi o mais votado e não elegeu. Porque o partido dele não atingiu o coeficiente. Eu me lembro que o Juca... Eu lembro quando terminou... Um professor da minha filha, como ele falou lá, eu tenho liberdade, a gente está nessa composição de Câmara, até para provocar na aula, né? Um professor de geografia, portanto, de uma escola particular, um professor capacitado, e falou, eu sonho que um dia o presidente da Câmara seja o vereador mais votado. Eu falei para minha filha, diga para ele que o sonho dele de presidente da Câmara é o Tiririca, porque o deputado federal mais votado no Brasil. Quer dizer, o cara quis fazer uma provocação de Jundiaí e não se tocou da bobagem que ele falou e da forma. Por quê? Na Câmara depois você tem uma composição de partidos. Você põe o Tiririca de presidente da Câmara, como que ele vai administrar PT, PSDB, PSD agora, que são partidos com
100 deputados, 80 deputados, e ele num partido que elegeu 4 ou 5. Como que administra isso? Não tem como. E aí um professor de colegial, né, agora ensino, falando esse absurdo, quer dizer, como que o cara vai fazer o debate, cara que debate política, hein, e não vai estudar para ver o que ele está falando? Olha, e aí vai complicando. Né? Vamos até discutir isso. Na primeira sessão é presidida pelo mais votado, não é isso? Mais votado. Isso. Aí, como que procede? Feito depois, logo em seguida, como que é? Explica a sistemática como é feito. Logo em seguida, parou lá a sessão, cumprimentou, fez a parte festiva, logo em seguida o conjunto dos vereadores começa a votação para eleger o presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice, primeiro secretário, segundo secretário, a mesa diretora. E depois, ou no mesmo dia, que vai ser difícil, porque isso já demora tempo, ou no segundo dia, você tem que eleger também as comissões, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças. Para que servem as comissões? Vamos lá, para as pessoas entenderem como funciona a sistemática do Poder Legislativo. As comissões é onde vem, por exemplo, um projeto de obras, que vai envolver construção e vai envolver gasto, e questão jurídica está em quase todas. Tá. Então ela tem que passar, por exemplo, pela comissão de obras, que vai dar o seu parecer e vai ser votado lá. Aí depois ela vai para a comissão de finanças e orçamento para passar pela questão financeira. E depois ela vai para a comissão de justiça e redação. A hora que tem todos os pareceres, aí ela vai para o plenário, onde... Só pode ir para o plenário depois que passou pelas comissões. E passou pela questão jurídica também. Que é a Comissão de Justiça e Redação. Aí, a hora que você tem o parecer que o projeto é legal, aí vai para o plenário para você votar o mérito do projeto. Se ele é bom e depois é bom saber também, depois que é votado, o prefeito pode sancionar ou vetar. Exatamente. Né? Aí vai para o prefeito, se ele sanciona, beleza, se ele veta, volta para a Câmara. E aí a gente vê se mantém o veto do prefeito ou se derruba o veto. E aí vocês podem, isso aí que eu ia falar, vocês podem discutir o veto do prefeito. Derrubar o veto e aí ou ele manter. Aí ele vira lei. Aí a Secretaria de Negócios Jurídicos pode entrar no Tribunal de Contas para tentar derrubar o projeto. Então tem toda essa sistemática, que é bem interessante. Interessante e acaba tendo uma discussão muito ampla, né? Porque para poder chegar a virar lei, ela participou por uma série de comissões, que são os vereadores que serão eleitos nessa eleição do presidente e toda a composição. Aí depois você, não é isso? Depois você divide aí por partidos, aí vai indicando quem vai estar em cada comissão, aí começa aquela... Também é uma discussão, é tudo uma discussão. Você está em discussão, Sérgio? Hein, Gerson? A gente está dialogando muito. Você sabe que eu sou apaixonado pela política e vou falar uma coisa. O Gerson é o seguinte, eu conheço o Gerson há muitos anos. O Gerson é de extrema felicidade ganhando e vai participar politicamente, como ele fica extremamente triste se não é eleito. Né? Você tem essa paixão política da discussão, né, Gerson? Você tem. Isso está na sua veia, né? Eu adoro. Eu só tive mandato durante 4 anos. Tem muita gente que acha que eu já fui vereador de 4, 5 mandatos. Não, tudo que eu falei aqui agora. Eu falei, fui pela terceira vez. Não, foi uma única vez, vereador. Jura que eu achava que agora, você tinha sido duas. Eu sempre participei da vida política. Eu gosto de estar no debate. Mas jura que eu achava que era Eu gosto de estar na discussão. Então, eu fui vereador, fui candidato em 2004, me elegi. Depois, em 2008, eu fui candidato a prefeito. Então, portanto, eu fiquei com esse... Interregno. Isso, e agora que eu voltei... E você foi candidato a deputado. A deputado, depois na eleição de 2010. Agora, a vereadora, eu fui candidato em 2004, fui eleito e cumpri o mandato. Mas é que eu sempre participei da vida política. Participava junto com o Mauro, participamos com o Galdino, com tanta gente. Fui candidato a vice do Pedro em 2000. Então, essa história. Mas ganhando ou perdendo, sempre a gente fez a discussão política. Por isso que parece que está sempre lá. Então, essa é a atividade constante de quem gosta da política. Por isso que dá para falar tranquilidade. Tem hora que você escuta falar umas coisas, mas eu acompanho, desde 90, eu acompanho a política em Jundiaí. Então, muitas coisas que as pessoas falam, a história não é bem assim, né? Porque eu vivi intensamente, fui presidente do PT 3 vezes, participei de toda a discussão política sempre. Então, dá para ver através da história por que está chegando agora, da forma como está chegando e o que tem que
que ajudar para a coisa andar melhor. Para desenvolver. Quer dizer, há uma experiência, né, em relação a isso, já de muitos anos. E para quem não sabe, vou até confidenciar aqui, nós estivemos juntos, eu, ele e o Mauro, e nós fizemos até naquela questão da Computec, você lembra, lá atrás, sim. Eu o Mauro era o quem detinha o mandato naquela época, né? Mas você estava junto, eu também, e nós fazíamos parte do mesmo grupo político, e que eu fui indicado depois para poder dar os pareceres jurídicos. Exatamente. Né? Foi uma guerra política. Nossa, você lembra quanto que nós batalhamos? Jurídica, de toda forma. Né? É uma experiência enorme, né? A gente ainda bem jovem. Na época. Bem, obrigado, viu? Você menos, né? Obrigado. Você menos. Gerson, e me fala aí, e agora as novas indicações aí, como é que estão as discussões, tudo, para os novos secretários, como é que vocês estão trabalhando? Falta alguns secretários. Eu acho que está faltando o quê? Finanças, obras. Obra, está faltando... Educação. Finanças, obras, educação... Aí tem algumas coordenadorias. Tem aí não, mas eu acho que esses três devem ser os... Fumas. O IFUMAS, E agora o Pedro ele conversa bastante com a gente. Mas no limite ele que está lá estudando e com certeza ele está... Segurança, que ele vai estar... tem a questão da segurança, tem o comando da guarda. O comando da guarda. A segurança não é agora, né, Douglas? Primeiro você tem que... o comando da guarda é agora. Sim. Agora a segurança é depois que primeiro você tem... É diferente do que a Secretaria de Esporte, que você tinha a figura do secretário adjunto. Então foi mais tranquilo. A outra você tem que agora, depois que começar o governo... Aí sim que vai criar a nova secretaria. Para poder indicar. Da onde vai montar aí a questão do orçamento, tudo isso. Então isso e mesmo porque é interessante, eu posso dar um pitaco bem forte nisso, porque fui eu que montei o Conselho de Segurança há 15 anos atrás, né? Você inclusive participou do início do Conselho de Segurança e tal, você está lá inclusive na ata, eu vi lá, eu estava vendo. Tem e a história, gente... hein? Hã? Tem história. Não, você sabe que eu tenho guardado esse livro da ata da fundação e depois todas as reuniões, e eu tenho guardado isso com carinho, sabe por quê? Isso é história, Gerson. Nós vamos morrer, cara. Daqui a pouco, certo? Nós vamos passar. Viram outras pessoas, Agora há pouco a gente era muito jovem, está na meia idade, agora estamos muito velhos. Mas é história, nós temos que preservar a história. Concorda? Sim. Isso é história de Jundiaí. Né? Eu tenho também aí DVDs que eram fitas, cassetes, que eram lá atrás o Centro de Estudos, que a gente formou, que você também participou. Né? E que, aí bem jovenzinho. Bem jovenzinho. E a gente desenvolveu, e eu tenho essas fitas, e são coisas de quase 20, 25 anos. Né? E estão guardando, e eu estou guardando isso com um tremendo carinho, porque a história é de Jundiaí. Né? Um dia, Gerson, até depois a gente precisa conversar isso mais no futuro, fazer com que a gente crie um museu da imagem do som e da história de Jundiaí. Por quê? Porque todos vamos passar, e nós precisamos preservar a história. Né? Um belo projeto. E nós temos, e depois eu quero conversar com vocês mais para frente, exatamente para a gente desenvolver isso. Né? Porque nós vamos passar. Né? E nós precisamos ter tudo isso guardadinho, por quê? Para mostrar para as novas gerações como foi montada a história de Jundiaí, né? Você não vê isso até um projeto bem bacana? Bem positivo. A história é fundamental. É fundamental, né? Porque senão é através dela que você vai construindo, né? Gerson, e na Câmara Municipal, me fala aí, como é que você viu, inclusive, esses jovens que entraram, porque entrou vários... Houve uma renovação, vamos dizer assim. Houve uma renovação grande, a forma da votação foi um pouco diferente. Então, acredito que vai ser uma Câmara que vai ter um trabalho aí positivo, que ela tem uma mescla aí importante de pessoas, tanto do setor sindical, você vê, elegeu eu, Paulo Malerba, que vem do movimento sindical. E o Paulo Malerba vem com uma experiência sindical, mas vem com uma vontade de fazer um governo. Eu vi... Rafael Purgato, também outro jovem. Sim. Aí você pega vereadores bem lá da periferia, como o Zé Dair, lá do setor da Vila Lambi, o Rogério do Voturucaia, o Márcio Cabeleireiro. Então, aí você tem da segurança ali, setor mais da sociedade, que o Paulo Sérgio. Deu uma... Sabe o que eu achei? Eles não fizeram o viaduto ali da Ponte São João, só daquele lado para lá, elegeu 7 vereadores também. Lógico, né?
Deu aquela confusão no trânsito, não anda. Lógico. Você concorda que E mais, eu penso o seguinte... Era 7, agora vezes, é 8, porque o Celso Arantes está entrando, né, que a Marilena vai ser secretária. Que vai ser a secretária. E eu penso... E o Celso está do lado de lá. E eu penso o seguinte também, olha, às vezes... precisa ter um pouquinho de visão política do futuro, concorda? Eu sei que você tem. Às vezes, se você não discute as coisas nos bairros mais afastados, você acaba tendo problema. Porque você vai eleger depois quem vai criticar a tua política macro de cidade. Concorda? Lógico. Por isso que eu acho até importante isso que você falou, que o prefeito tem que sair, tem que ir no bairro. Porque ele tem que ver lá o que é necessário naquele bairro. Você concorda comigo? Tem que ir lá ver onde está o problema. Se ficar aqui só achando que sabe, não vai adiantar. Você tem que andar. E a hora que você anda, você começa a ver e observar as coisas. Essa campanha eu fiz muito tranquila. Como é que você fez, E vamos voltar um pouquinho para a campanha e até falar um negócio, né? Que você ressuscitou o gordinho da rua, né? Deu o boneco lá. O bonecão, né? O pessoal pede, né? Você põe lá. Como é que você arrumou aquilo? Fala para mim. Como é que aquilo chegou na... Eu estava um dia lá na porta do sindicato, na outra campanha lá atrás. Aí passou o cara que tinha vendido as bandeirinhas para mim da outra campanha. Falou, tem esse negócio para eu ler aquilo. Tava com o Tarini, olhamos aquilo. Falei, puta, isso aqui, será que vai pegar bem, vai pegar mal? Ficou na dúvida. Eu falei, bom, vou fazer, porque se eu não fizer, outro vai fazer, eu vou sair na frente. Porque eu sei que depois teve mais gente que fez, mas não deu para colocar. Porque aí ia imitar, aí começa... Verdade, teve. Tem. E aí o boneco foi pra rua. E virou capa do site Terra, virou febre. Virou febre. E aí tem as imagens, até hoje, ele dançando no centro, tem umas coisas ali do Arco da Velha. E acho que pegou bastante com criançada, não foi? A molecada gosta. Então foi interessante. Eu sempre falei que você tem que fazer a campanha política com propósito e com alegria. Aliás, se você fizer as coisas sem alegria, complica. E aí, por que eu falo que a minha eleição foi... eleição sempre é difícil, mas foi tranquila do ponto de vista... Eu fiz, na média, 4 votos por urna, na cidade inteira. Isso que eu ia falar, você teve uma votação por isso você fala, diversificada. Tem que pegar voto só num lugar, não era vereador. A minha votação é na cidade inteira, como de outros são. Dificilmente quem ganha eleição pega voto só num bairro, mas tem alguns que pegam bem localizado mesmo. No meu caso, não. Eu peguei voto na cidade inteira. Você pega aqui da região, nessa região que nós estamos até a Vila Cristo, dá mais de 1.000 votos. Aí você pega por lado de lá. Então eu fiz 140 votos. Quantos votos você teve no total? 3.596. Fiz 140 votos na escola da Vila Cristo e fiz 120 lá no Tulipas. Fiz 200 na Barão de Jundiaí, 60 no Caxambu, 100 no Jardim Caçula. Então tem em todo lugar. Então é legal esse tipo de... E mesmo porque dá uma representatividade maior, né? Até porque depois você vai eleger 19 vereadores. Você tem muito mais bairro que isso. Ou você vai lá e faz uma política de cidade, ou você... Não tem você teve mais voto agora do que anterior? Mesma votação, praticamente. E na outra eu fiz 3.800, acho, alguma coisa assim. Mas agora aumentou o número de candidatos, né? Aumentou bastante. E diminuiu um pouco. Proporcionalmente você teve mais, então? Acho que é a mesma... Posso dizer para você que está ali. Mesma coisa. Vamos discutir um pouquinho mais a questão da cidade, que você falou. Nós falamos da questão de saúde e falamos da questão de transporte também, que nós vamos ter que fazer obra viária aí, não tem como. Melhorar o sistema coletivo, né? Que é horrível. Isso que eu ia falar. Como é que nós vamos atacar, como é que vocês vão pensar na questão do transporte coletivo? Bom, fala para mim. Todos os candidatos... Hoje eu postei no Facebook, eu postei a minha visão de como eu acho, inclusive a questão, porque hoje tem a lei de responsabilidade fiscal, que tem a questão das planilhas, que tem que ser transparentes. Você concorda comigo? Lógico. Uma coisa que eu apresentei pessoalmente há uns 15 anos atrás, eu apresentei numa audiência pública, eu falei, o arredondamento, porque às vezes você chega na planilha, você chega, vamos por 2,07, ou só chutar um número, não dá para você cobrar 2,07, ou você cobra 2, ou você cobra 2,05 ou 2,10. O cara já cobra 2,50. Certo? Você concorda que não dá para fazer isso? Eu falei, esse arredondamento, o que eu apresentei aquela vez? Que
esse arredondamento, às vezes você pensa que 2, 3 centavos não é nada, só que no fim do mês isso dá um dinheirão. No fim do ano, passa de 1 milhão. Né? Muito e isso ser destinado ao quê? A uma conta vinculada para a reforma do quê? Dos pontos. Você concorda? Lógico. Então, qual foi a lógica que foi feita em Jundiaí? Fizeram os terminais, coberto, bonito. Verdadeiros elefantes brancos, na minha opinião. De verdade. É lógico, não vai agora derrubar terminal, não é isso. Não, ele existe. Ele existe, está aí, a gente tem que, a partir deles, criar um sistema de transporte viável. O que acontece hoje? O cidadão sai lá da colônia e quer ir até a prefeitura, ele vem até o terminal central ou o terminal Vila Ares, aí ele vai até o terminal Hortolândia para ir até a prefeitura. Se fosse um sistema onde os ônibus cruzassem, ele desceria ali no Rússio da Ponte, pegava um ônibus e ia até a prefeitura direto. Ia economizar meia hora, 40 minutos, ia incentivar o cidadão a usar o transporte coletivo. Hoje ele é caro e você demora muito tempo, fica o mesmo preço se for de carro. Aí vai todo mundo de carro. Sim. Então você tem que agilizar. Para agilizar tem que implantar o bilhete único. Não tem jeito. O bilhete único é a solução. Gastaram 70 milhões para fazer terminal. Se tivesse com muito menos, tinha implantado o bilhete único e incentivado as pessoas a participarem. E acho que até o sistema e as empresas de ônibus iam ganhar mais, porque aí é mais gente usando. Então você tem que arrumar uma forma eficaz e que as pessoas tenham rapidez. Porque hoje fala, vamos lá no terminal e vamos pôr lá tocar música, televisão. Não, quem usa ônibus precisa de rapidez. O cara sai do trabalho, vai para a escola, está tudo muito rápido, muito globalizado. Então você tem que dar fluidez. E não é pôr lá show para o cara assistir. Pode ser alternativa. Vamos fazer show, mas vamos usar os parques, Parque da Uva, Parque da Cidade e outros parques. Aí a gente vai lá fazer show. Eu acho que tem que incentivar a cultura mesmo. É importante. Mas a hora do sistema de transporte, você tem que incentivar o transporte com fluidez e rapidez. Na minha opinião, o bilhete único é importantíssimo. E você acha que ele ficaria até mais barato para a própria população, né? Isso, mas esse mais barato para a população tem que ser mais barato de verdade, não? E não mais barato de campanha, né? Não. Tem que fazer na prática, fazer um estudo. Na prática, fazer. Por isso que a planilha, e eu disse mais nesse artigo meu, eu acho que a planilha de custo, ela tem que ser tão transparente e mais, tem que ouvir o sindicato da categoria, você concorda? Tem que ouvir os funcionários, tem que ouvir todo mundo. Abrir para discutir. Para discutir, vamos discutir. Eu, particularmente, eu acho o seguinte, você sempre também defendeu isso, eu acredito nisso. Tem que discutir, né, Sérgio? Gerson, tem que abrir, não tem? Nós vamos defender agora na Câmara Municipal a sessão noturna. É um pleito aí da comunidade. Então, a hora que nós entrarmos lá, o que eu acho que nós, vereadores, temos que fazer? Um estudo. A sessão noturna vai custar X. Chamar a sociedade e apresentar. Está aqui, é X. Sociedade concordou, para mim não tem problema nenhum. Vamos fazer a sessão noturna. Sim. Mas as pessoas têm que saber o que é que está acontecendo. Então, vamos fazer um bilhete único. O custo, você o bilhete único custa X. Vai favorecer aqui e ali. É tudo muito mais tranquilo, muito mais transparente para estar discutindo e para estar avançando. Você sabe uma coisa que eu sempre defendi, eu lembro que nós discutimos isso já uma vez. Não pode ter medo do povo, você concorda? Tem que discutir com o povo. Não só o povo. Não, mas de maneira geral. Por quê? Porque o que é o governo? O governo não é a representação do povo? Lógico. Então o que tem que fazer? Discussão aberta com o povo. E mais, às vezes chega-se à conclusão, e eu penso até às vezes o seguinte, qual é o papel do prefeito? Não é dirimir os conflitos de interesses dessa população? Porque o que acaba acontecendo? Você está na Câmara lá, vamos supor você é o presidente da Câmara. Vocês estão discutindo o quê? Vocês estão discutindo as necessidades de acordo com o que os bairros apresentam. Lógico. Não é isso? E mais, vocês vão... Um bairro vai puxar para outro, uma região puxa, cada um puxa para si, óbvio. O que vocês têm que dirimir? Os conflitos das necessidades daquilo que é mais primordial. Você concorda? Em 96, nós fomos para Porto Alegre para ver lá o sistema do orçamento participativo, que hoje já é muito mais avançado. E eu participava, nós ficamos lá uma semana, então o prefeito ia na escola do bairro X. E o prefeito, mais 10, 12 secretários, nós temos uma parcela do orçamento era destinada já para... X milhões. O que é a prioridade? O que nós vamos fazer aqui esse ano? Unidade básica de saúde, vamos fazer uma creche, e ali discutia, e a população tirava qual era essa prioridade. E aí depois ali já tinha um terminalzinho de computador, que aquela obra ia saindo, e ali a pessoa já ia acompanhando qual era o custo. Que evolução, hein?
Em 96. Que evolução, hein? Em 96. Não tinha muito, lá já tinha, o pessoal media o asfalto, o pessoal sabia o que era a obra, o que era. Então foi muito interessante, foi um aprendizado aquilo grande já naquela época. E dá para resgatar isso, não dá? Não dá para fazer? Muito disso, acredito que dá para fazer, né? Dá. E mesmo porque é o seguinte, né, Gerson? Pensar o seguinte: se a população está participando, a própria população é fiscalização. Uma outra questão também que eu acompanhei muito, em Santo André, lá em 92, por aí, então eles já discutiam o orçamento também, além do atual, para 20 anos. Então uma parte do orçamento já era para obras para a cidade daqui a 20 anos. Então isso também já pensando no futuro. Lógico, porque senão você faz uma via de 2 faixas de rolamento quando você já podia estar pensando para 20 anos que é de 4, porque senão não vai dar. Como foi feito a 9 de julho aqui, que precisou fazer mais uma, né? Exatamente. Innecessária. Né? Gerson, já tá, como é que nós estamos tempo aí? 4 minutos. Gerson, me fala uma coisa. Qual a sua perspectiva aí para agora, já, na Câmara? O que você está pensando aí? Bom, vamos trabalhar muito para construir um grande mandato e para o fortalecimento da Câmara Municipal. Tudo que eu puder fazer para ajudar o Pedro Bigardi fazer uma grande administração junto com o Durval, tudo que eu puder fazer pelo fortalecimento da Câmara para estar ajudando as pessoas, eu acredito que é isso que a gente tem que buscar. Vai trabalhar com orçamento de mais ou menos quanto, que você acha? Eu acredito que ano que vem tem o estimado que pode chegar entre 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400. Vamos pensar 1 milhão e 300. Nós temos 25% da educação que é verba vinculada, você não pode mexer. Correto? Nós temos, se não me engano, da saúde. Vai por aí também. É 15, mas. Não, vai por aí. Eu acho que vai passar e também chegar. Se não chegar aos 25, tá próximo. Vamos pensar 50%. Como que está o nosso endividamento? Nós temos quanto hoje, mais ou menos? Está mais ou menos no controle. Eu acredito que para chegar onde você quer, que nós vamos ter aí uns 10%. O que nós teríamos? Mais uns 10% de capacidade de investimento. Vamos dizer que a gente tenha 100 milhões de capacidade de investimento. Por isso que eu falo da necessidade de projetos, que dá para ir buscar muito recurso fora. Como veio aqui do PAC 72 milhões que foi feito mais de 25 intervenções na cidade. Então nós temos essa possibilidade. Parcerias na área de moradia, creche, unidade de base de saúde, na própria saúde como um todo, segurança. Então é projeto. O governo tem que ter capacidade de fazer projeto e buscar recurso. Na minha opinião, e o Pedro também tem essa opinião, que ele vai fazer? Ele tem que pegar uma equipe, não é uma equipe grande, uma equipe enxuta, mas de pessoas, de técnicos competentes para buscar projeto. Buscou projeto, é que os secretários aqui tocam, dá para deixar a cidade um brinco. Se tiver uma boa equipe, primeiro, para detectar o que pode trazer, você concorda? Sim. Primeiro vamos ver o que tem. Nós já demos uma primeira pelada que nós fomos lá em julho, eu, Pedro Durval, nós fomos para Brasília. Então nós já vimos lá que esse ano aqui nós deixamos de conquistar 7 creches. Nós vimos que tinha dinheiro para outras áreas, quadra, tem tudo, no esporte, no lazer, na cultura. Tem um projeto agora da Marta Suplicy aí na cultura, justamente para museu. Olha aí. Que você acabou de falar aqui. Então é fazer o projeto que você tem o recurso para buscar. Segurança, toda essa questão que tem no Pronas aí. Inclusive já veio alguma verba para Jundiaí agora no último período. E tem possibilidade de trazer muito mais. E aí você. E é lógico que dentro dessas verbas que a gente falou também da educação, da saúde, também tem verba. Dentro dela, mas mesmo dentro desses 25% carimbado, tem dinheiro para investimento, para melhorar a escola. Sim. Também tem dinheiro. Não é só o custo, né? Não é só custeio. Não é só. Você tem lá investimentos que sobram dinheiro para investimento de viaduto, esse tipo de coisa, mas você também tem investimento na saúde, você tem investimento na educação, também sobra dinheiro desde que você administre bem isso. Gerson, nosso programa chegando ao fim, as câmeras da TV Japi, dê aí a sua mensagem e até a mensagem de fim de ano, tudo, e a esperança do que vai ser construído aí na nossa cidade, na boa administração aí que a gente está aí torcendo, e eu tenho certeza absoluta que com essa visão participativa tem muito mais chance de dar certo do que errado, muito mais. Por quê? Porque você traz a população junto para discutir as
questões, né? E vamos falar assim, agora bem técnico, né? A aplicação e a divisão do bem comum. É lógico, quanto mais participação, a chance de erro é muito menor. Agradecer a oportunidade de estar participando aqui mais uma vez na TV Japi, uma TV da comunidade de Jundiaí, e desejar a todos um Feliz Natal, na convivência familiar, com muita saúde, e que a gente, todos nós, tenhamos um 2013 com muita prosperidade, com muito avanço, onde a gente consiga, no nosso país, continue crescendo, mantendo essa estabilidade que nós temos hoje, e na nossa cidade aqui em Jundiaí, com novos ares, uma grande administração. Desejar aqui muito sucesso para o Pedro Bigardi, para toda a sua equipe, aos vereadores e principalmente a você, cidadão, a população de Jundiaí, para que a gente possa ter aí um futuro cada vez melhor, mais forte, com mais qualidade de vida. Sempre lembrando que é importante a gente fazer as coisas com amor, com carinho e com muita dedicação. Então, um bom 2013 e muitas felicidades a todos, e obrigado a você, Douglas, pela oportunidade mais uma vez. Um abraço. Vamos ficando por aqui, desejar a todos aí um ótimo fim de semana, porque semana que vem aí teremos novos programas aí para chegar até o final do ano. Um beijão a todos. Obrigado, Gerson. Obrigado. Um abraço.